Mística Cidade de Deus, capítulo 11, por Maria de Ágreda. Na criação de todas as coisas, o Senhor teve presente a Cristo Senhor nosso e sua Mãe Santíssima. Escolheu e beneficiou seu povo e, por figuras, representou estes mistérios. Cristo e Maria, primeiras criaturas ideadas pelo Pai. No capítulo 8 do Provérbios, diz a sabedoria, falando de si mesma que na criação de todas as coisas se achou presente com o Altíssimo, compondo-as todas. Foi o capítulo anterior que nós lemos para podermos resumir aonde nós estávamos. Agora, nós vamos saber o que Deus fala na sua palavra, tudo o que Maria e Jesus representam para nós. Vamos agradecer ao Deus nesse momento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Continuando. No capítulo 8 dos Provérbios, diz a sabedoria, falando de si mesma, que na criação de todas as coisas se achou presente com o Altíssimo, compondo-as todas. E eu disse acima que esta sabedoria é o verbo humanado, que juntamente com sua Mãe Santíssima achava-se presente, quando Deus, em sua mente divina, determinava a criação do universo. Naquele instante estava não só o Filho com o Eterno Pai e o Espírito Santo na unidade da natureza divina, mas também a humanidade já que havia de assumir, ocupando o primeiro lugar na criação, prevista e ideada na mente divina do Pai. Com essa humanidade, encontrava-se também a de sua Mãe Santíssima, de cujo puríssimo ventre a receberia. Em Cristo e Maria estiveram presentes e previstas todas as demais obras, e por causa deles, o nosso modo de falar. A nosso modo de falar. O Altíssimo sentiu-se empenhado mais ainda a criar o restante das criaturas, preparadas para o serviço do homem, do que o poderia desobrigar todo o gênero humano, até os anjos. Cristo e Maria, tipos da semelhança de Deus, contemplavam então o Altíssimo, seu Filho unigênito, humanado, e a sua Mãe Santíssima, como os modelos plasmados com a grandeza de sua sabedoria e poder. Eram os originais, por onde seria copiada toda a nossa linhagem humana. Deste modo, assemelhando-se a estas duas imagens da sua divindade, todos os demais sairiam também semelhantes a Deus. Criou, além disso, as coisas materiais necessárias para a vida humana, com tal sabedoria que muitas serviriam de símbolos para representar de algum modo aos dois principais objetos que principalmente Deus tinha em vista e a quem elas serviriam, Cristo e Maria. Assim formou os dois luminares do céu, o sol e a lua, que separando o dia e a noite, se assemelhariam ao sol de justiça, Cristo, e sua Mãe Santíssima, formosa como a lua,
separam a luz e o dia. Separam o dia da luz, da graça, da noite das trevas do pecado. Com suas contínuas influências, o sol ilumina a lua e ambos a todas as criaturas, desde o firmamento, com seus astros até as mais ínfimas em todo o universo. O homem então é criado para conhecer e amar ao seu Deus. Criou as demais coisas, aumentando-lhes a perfeição, por considerar que haviam de servir a Cristo e Maria Santíssima, e por eles aos demais homens. Antes de tirar a estes do nada, preparou-lhes deliciosa, abundante, segura e mais célebre mesa, que a de Assuero, como os havia de criar para sua alegria e convidá-los às delícias de seu conhecimento e amor. Cortês e generoso Senhor não quis que o convidado esperasse ser criado e achar-se sentado à mesa do divino conhecimento. E amor seria uma só coisa, não adiando o que tanto importava ao homem, o reconhecimento e louvor de seu Criador. Criação de Adão e Eva semelhantes a Cristo e Maria. No sexto dia da criação, formou e criou Adão na compleição física de 33 anos, idade em que Cristo havia de morrer, e tão parecido à sua humanidade santíssima que no corpo era mínima a diferença, e a alma semelhante à sua quanto à natureza. De Adão formou Eva, tão semelhante à Virgem que a produzia nas feições em toda a pessoa, contemplava o Senhor com sumo agrado e benevolência estes dois retratos dos originais que oportunamente criaria. Por causa destes, lhes concedeu muitas bênçãos como para se entreter com eles e seus descendentes, enquanto esperava o dia no qual havia de formar Cristo e Maria. Inveja de Lúcifer pelos primeiros homens. Todavia, o feliz estado no qual Deus criara os dois primeiros pais, o gênero humano durou muito pouco. Contra eles, logo se despertou a inveja da serpente que espreitava sua criação. Apesar de que Lúcifer não pudera ver a formação de Adão e Eva como vira todas as outras coisas no momento de serem criadas, não quis o Senhor mostrar-lhe a criação do homem, tampouco a formação de Eva da costela de Adão, e só os viu quando apareceram juntos. Quando o demônio viu a admirável compleição da natureza humana, superior a todas as demais criaturas da terra, a beleza das suas almas e também dos seus corpos, conhecendo o paternal amor que lhes botava o Senhor e que os fizera donos e senhores de toda a criação com promessas de vida eterna, enfureceu-se a ira deste dragão. Não há língua que possa explicar a violência com que se agitou aquela besta feroz. Incitado pela inveja, desejou tirar-lhes a vida, e como um leão o teria feito se não fosse detido por outra força superior. Por este motivo, estudava e procurava modo para os rebelar contra o Altíssimo e derrubá-los da graça divina. O demônio começa a observar Adão e Eva. Enganou-se Lúcifer, porque, embora desde o princípio o Senhor lhe houvesse manifestado que o Verbo far-se-ia homem no seio de Maria Santíssima, não lhe declarou onde e quando e como. Por esta razão lhe ocultou a criação de Adão e a formação de Eva, para que logo começasse a sentir a ignorância do mistério da encarnação e sua época. Como o ódio do demônio visava principalmente Cristo e Maria, começou a suspeitar-se, por acaso, e Adão teria saído de Eva, sendo ela mãe e ele o verbo emanado. Esta suspeita crescia no demônio por sentir a força divina que o impedia atentar contra a vida deles. Mas, por outro lado, conheceu os preceitos que Deus lhes impôs. Descobriu-os ouvindo Adão e Eva falarem sobre isso. Pouco a pouco se lhe desfazia a dúvida, pôs-se a escutar as conversas dos dois pais, sondando sua natureza, começando logo, como faminto leão, a rodeá-los, procurando entrada pelas inclinações que percebia em cada um deles.
Antes, porém, de se desenganar totalmente, sempre vacilava entre o ódio contra Cristo e Maria, e o temor de ser por eles vencido. Acima de tudo, temia a vergonha de ser subjugado pela Rainha do Céu, por ser ela pura criatura sem divindade. Queda de Adão e Eva. Reparando, pois, no preceito que Adão e Eva receberam, armado com a mentira, entrou a tentá-los, começando com todo esforço a contradizer a divina vontade. Não atacou primeiro o homem, e sim a mulher, porque viu que sua natureza era mais frágil e delicada e tinha certeza de que ela não era Cristo. Além disso, alimentava contra ela extrema indignação, desde o sinal que havia visto no céu e a ameaça que Deus lhe fizera por meio daquela mulher. Tudo isto o levou primeiro a cometer a Eva e não Adão. Antes de se mostrar, insuflou-lhe muitos pensamentos, vivas e desordenadas imaginações, para encontrá-la perturbada e preparada. Como noutra parte já escrevi sobre isto, não me alongo aqui para dizer quão forte e cruelmente a tentou. Basta agora, para meu intento, saber o que dizem as Santas Escrituras, que tomou a forma de serpente e falou a Eva, que com ele imprudentemente entabulou conversa. De ouvi-lo e responder-lhe, passou a lhe dar crédito, e daqui a violar o preceito. Por fim, persuadiu o marido que também o violasse para dano seu e de todos, perdendo eles e nós o feliz estado no qual os havia posto o Altíssimo. Deus não abandonou o homem pecador. Quando Lúcifer viu a queda dos dois e que a formosura interior da graça e justiça original de suas almas transformara-se na fealdade do pecado, foi incrível o alvoroço e triunfo que celebrou com seus demônios. Não tardou, porém, seu desapontamento, porque conheceu quão misericordioso, ao contrário do que desejava, mostrou-se o amor divino com os dois delinquentes. Deu-lhes tempo para fazer penitência com esperança do perdão e de sua graça, para que o que iam se dispondo com dor e arrependimento. Entendeu Lúcifer que lhes era restituída a formosura da graça e a amizade com Deus, e estes efeitos da contrição enfureceram novamente todo o inferno. A sentença que Deus fulminou contra os réus aumentou seu desgosto, por verificar que se enganara. Acima de tudo, o atormentou ouvir a renovação daquela ameaça que lhe fora feita no céu. A mulher te esmagará a cabeça. Bons e maus. Multiplicaram-se os filhos de Eva depois do pecado, e este passou a servir de distinção entre bons e maus, escolhidos e réprobos, uns que seguem a Cristo nosso Redentor e Mestre, outros a Satanás. Os escolhidos seguem seu chefe na fé, humildade, caridade, paciência e todas as virtudes, e para vencerem são assistidos, ajudados e aperfeiçoados pela divina graça e dons que lhes mereceu o mesmo Senhor e reparador de todos. Os réprobos, porém, sem receberem estes benefícios e favores de seu falso caudilho, nem esperar outro prêmio mais que a pena e confusão eterna do inferno, seguem-no por soberba e presunção, ambição, torpezas e maldades introduzidas pelo pai da mentira e autor do pecado. Abel e Caim, Jerusalém e Babilônia. Não obstante a inefável benignidade do Altíssimo lhes deu sua bênção, para com ela crescerem e se multiplicar a estirpe humana. Permitiu, porém, sua altíssima providência que o primeiro parto de Eva herdasse as primícias do primeiro pecado no injusto Caim, e o segundo figurasse no inocente Abel, o reparador do pecado, Cristo Senhor nosso. Assim começou a revelá-lo na figura de sua pessoa e na imitação de seu espírito. No primeiro justo se inaugurou a lei de Cristo e sua doutrina, da qual todos os demais haviam de ser discípulos, padecendo pela justiça, odiados e oprimidos pelos pecadores e réprobos, seus próprios irmãos. Em Abel estrearam-se a paciência, humildade e mansidão. Em Caim a inveja e todas as maldades que cometeu em proveito do justo, que as padeceu, e em prejuízo de si mesmo, que aparentemente triunfou.
Começou deste modo o drama que o mundo apresentaria em seu crescimento, formado pelas duas cidades, Jerusalém para os justos e Babilônia para os réprobos, cada qual com seu chefe e cabeça. O primeiro e o segundo Adão. Quis também o Altíssimo que o primeiro Adão, no modo de sua criação, fosse figura do segundo. Antes de Adão, lhe preparou o povo de todas as criaturas, das quais o fez Senhor e cabeça. Antes de enviar seu unigênito, deixou passar muitos séculos para que encontrasse na multiplicação do gênero humano povo de quem havia de ser cabeça, mestre, rei verdadeiro. Deste modo, não estaria um momento sem povo e súditos. Esta é a ordem e harmonia maravilhosa com que tudo dispôs a divina providência, sendo posterior na execução o que for anterior na intenção. O povo escolhido, adiantando-se os tempos para o verbo descer do seio do eterno Pai e vestir a nossa mortalidade, escolheu, separou e preparou um povo nobilíssimo, tão admirável que nem antes nem depois houve outro. Nele, formou uma linhagem ilustre e santa, da qual o Verbo descenderia segundo a natureza humana. Não me detenho em referir esta genealogia de Cristo Senhor nosso, por não ser necessário, tendo-a escrito os evangelistas. Digo apenas, louvando quanto posso ao Altíssimo, que em muitas ocasiões me foi mostrado o incomparável amor que teve ao seu povo, os benefícios que lhe concedeu, os sacramentos e mistérios que nele encerrou, manifestados depois em sua santa igreja. Jamais adormeceu nem dormitou quem se constituiu por guarda de Israel. As riquezas espirituais do povo de Deus. Suscitou profetas e patriarcas santíssimos, que em figuras e profecias nos anunciassem de longe o que agora possuímos. Devemos venerá-los, conhecendo o apreço que eles fizeram da lei e da graça, nas ânsias e clamores com que desejaram e pediram-na. A este povo Deus manifestou seu ser imutável, por muitas revelações a nós legadas nas Escrituras, onde se encerram imensos mistérios, a cujo conhecimento devíamos chegar pela fé. Todos foram cumpridos e confirmados pelo Verbo humanado, deixando-nos segura doutrina e para a sua igreja o alimento das sagradas Escrituras. Ainda que os profetas e justos daquele povo não puderam ver a Cristo corporalmente, foi o Senhor liberalíssimo com eles, manifestando-se-lhes em profecias e movendo-lhes os afetos para que pedissem sua vinda e a redenção de todo o gênero humano. A consonância e a harmonia de todas estas profecias, mistérios e desejos dos antigos padres era para o Altíssimo música suavíssima a ressoar no seu íntimo. Com ela, a nosso parecer, entretinha a espera e apressava o tempo para descer ao convívio dos homens. O Gênesis, para não me deter muito no que o Senhor me deu a conhecer sobre este assunto e para chegar ao que vou procurando, as preparações que fez este Senhor para enviar ao mundo o Verbo humanado e sua Mãe Santíssima. Farei uma descrição sucinta, seguindo a ordem das divinas Escrituras. O Gênesis contém o que respeita ao exódio e à criação do mundo, para a linhagem humana, a divisão das terras e povos, o castigo e a restauração, a confusão das línguas e origem do povo escolhido, sua descida ao Egito e outros muitos e grandes mistérios declarados por Deus a Moisés. Por intermédio dele, chegamos a conhecer o amor e justiça, que desde o princípio Deus usou para trazer os homens ao seu conhecimento e serviço, e indicar o que havia determinado fazer no futuro. Êxodo. O Êxodo contém o que sucedeu no Egito com o povo escolhido, as pragas e castigos que enviou para misteriosamente resgatá-lo, a saída e a travessia do mar, a lei escrita dada com tantas preparações e prodígios e outros muitos mistérios que Deus operou para o seu povo. Muitas vezes afligidos por seus inimigos, outras a eles
afligindo seus inimigos e outras a eles, castigando a uns como um juiz severo, corrigindo outros como Pai amantíssimo e ensinando-lhes a conhecer a utilidade das provações. Fez grandes maravilhas pela vara de Moisés, figura da cruz, onde o verbo manado seria sacrificado como cordeiro, salvação para uns e ruína para outros. Assim como era a vara. No Mar Vermelho defendeu o povo com muralhas de água e nelas afogou aos seus perseguidores. Por todos estes mistérios ia tecendo a vida dos santos com alegria e pranto, trabalhos e consolações, e com infinita sabedoria e providência neles reproduzia a futura vida e morte de Cristo, nosso Senhor. Levítico. No Levítico descreve a ordem e ordena muitos sacrifícios e cerimônias legais para aplacar a Deus. Significam o sacrifício do cordeiro oferecido por todos nós, e que depois nós mesmos ofereceríamos a Deus, cumprindo-se então a realidade simbolizada naqueles sacrifícios figurativos. Descreve também as vestes de Arão, sumo sacerdote e figura de Cristo, ainda que este iria ser da ordem de Melquisedeque, superior a Arão. Números. Os números contêm as estradas do deserto, simbolizando o que aconteceria com a Santa Igreja, com o Verbo manado, com sua Mãe Santíssima e também com os demais justos, sob diversos sentidos. Tudo está compreendido naqueles sucessos da coluna de fogo do maná, da pedra que verteu água, além de outros grandes mistérios contidos noutros acontecimentos. Inclui também os que pertencem às estatísticas e em tudo a profundos sacramentos. Deuteronômio. O Deuteronômio é como uma segunda lei, não diferente, mas redigida em outro estilo e mais apropriadamente figurativa da lei evangélica, demorando pelos ocultos juízos de Deus e a conveniência conhecida por sua sabedoria a assumir a natureza humana. Renovava e criava leis que se assemelhassem àquela que depois estabeleceria seu unigênito filho. Josué. Jesus navel, Josué, atravessando o Jordão, introduz o povo de Deus na terra da promissão e a reparte. Pelo seu nome e por suas grandes façanhas, é expressiva figura de nosso Redentor, representando-o na destruição dos reinos que o demônio possuía e na separação entre os bons e maus no último dia. Os juízes. Depois de Josué, estando já o povo na posse da terra prometida e desejada, que propriamente representa a igreja adquirida por Jesus Cristo, com o preço de seu sangue, vem o livro dos juízes. Deus os estabelecia para governar seu povo e atuavam particularmente nas guerras. Devido aos contínuos pecados e idolatria, os israelitas eram atacados pelos filisteus e outros inimigos vizinhos, dos quais Deus os defendia e libertava quando a eles se convertiam pela penitência e emenda da vida. Refere-se neste livro a ação de mulheres fortes e valorosas como Débora, julgando e libertando o povo de uma grande opressão. Jael e também concorreu para a vitória. Todas estas histórias são expressas figuras e testemunhos do que se passa na igreja. Os reis. Depois dos juízes, vêm os reis, pedidos pelos israelitas, para governos serem como os demais povos. Contém estes livros grandes mistérios da vinda do Messias. Eli, sacerdote, Saul, rei, ambos tragicamente mortos, representam a reprovação da antiga lei. Sadoc e Davi figuram um novo reino e sacerdócio de Jesus Cristo com a igreja e seu pequeno número de fiéis em relação ao resto do mundo. Os outros reis de Israel e Judá e seus cativeiros figuram outros grandes mistérios da Santa Igreja. Por essas épocas existiu o pacientíssimo Jó, cujas palavras são muito misteriosas. Nenhuma há sem profundos mistérios da vida de Cristo nosso Senhor, da ressurreição dos mortos, do último juízo em nossa própria carne, da força e astúcia do demônio e seus ataques. Acima de tudo, apresentou-o Deus como espelho de paciência aos mortais. Com ele, aprendemos como padecer as tribulações depois da morte de Cristo, que já presenciamos, pois antes dela existiu um santo, que só o de ver a grande distância no tempo, imitou com tanta paciência. Os patriarcas e profetas.
Nos muitos e grandes profetas que Deus enviou ao seu povo no tempo dos reis, porque então havia mais necessidades deles, há inúmeros mistérios. Por eles o Altíssimo não omitiu revelar nenhum dos que pertenciam à vinda do Messias e sua lei. Outro tanto fez, ainda que mais de longe, com os antigos pais e patriarcas. Tudo era multiplicar retratos e imagens do Verbo manado e preparar-lhe o povo e a lei que devia ensinar. Abraão. Nos 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, depositou grandes e valiosas graças, para poder chamar-se Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com este nome quis honrar a si e homenagear a eles, manifestando sua dignidade, excelentes virtudes e os sacramentos que lhes havia confiado, para fazer uma clara representação do que o Eterno Pai executaria com seu unigênito, provou Abraão mandando-o sacrificar Isaque. Quando, porém, o obediente pai estava para fazer o sacrifício, impediu o mesmo Senhor que lhe havia ordenado. Somente ao Pai Eterno ficaria reservada a execução de tão heróico ato, imolando efetivamente o seu unigênito, o que somente em tentativa fez Abraão. Parece que nisto os ciúmes do amor divino foram tão fortes quanto a morte. Não convinha, entretanto, que tão expressa figura ficasse incompleta, e assim cumpriu-se o sacrifício. Quando Abraão imolou o carneiro, que também representava o cordeiro que havia de tirar os pecados do mundo. A Jacó mostrou aquela misteriosa escada cheia de significados. O principal foi representar o Verbo divino manado, que tendo do Pai descido a nós, é caminho e escada por onde subimos a Ele. Pelo Verbo manado sobem e descem os anjos que nos iluminam, guardam e nos levam em suas mãos, a fim de que não nos firam as pedras, dos erros, heresias e vícios de que está semeado o caminho da vida mortal. Por entre tais pedras podemos subir seguros esta escada, por meio da fé e a esperança, partindo da Santa Igreja, a casa de Deus, onde se encontra a porta do céu e da santidade. Moisés. Para constituir Moisés, chefe de seu povo e seu delegado junto a Faraó, mostrou-lhe aquela mística sarça que ardia sem se consumir, indicava profeticamente a divindade encoberta pela nossa humanidade, sem que o humano derrogasse o divino, nem o divino destruísse o humano. Juntamente com este mistério assinalava também a perpétua virgindade da mãe do Verbo, não somente no corpo, mas também na alma. Não seria manchada nem ofendida, apesar de ser filha de Adão, vestida e formada daquela natureza queimada pela primeira culpa. Davi. Suscitou também Davi, homem segundo seu coração, que pôde dignamente cantar as misericórdias do Altíssimo, e encerrou em seus salmos todos os mistérios, não apenas da lei da graça, mas ainda da lei escrita e da lei natural. Não cessava de falar dos testemunhos, juízos e obras do Senhor, porque os tinha no coração para os meditar dia e noite. No perdoar injúrias, foi expressa a imagem ou figura daquele que havia de perdoar as nossas, pelo que lhe foram feitas as mais claras e seguras promessas da vinda do Redentor do mundo. Salomão, rei pacífico, figura do verdadeiro Rei dos Reis, manifestou sua grande sabedoria. Expôs em diversas composições escritas os mistérios de Cristo, especialmente nas metáforas dos cânticos, onde encerrou os mistérios entre o Verbo humanado e sua Mãe Santíssima, entre a Igreja e os fiéis. Ensinou também regras de costumes por diversos modos, e daquela fonte tem bebido as águas da verdade e vida outros muitos escritores. Isaías e Jeremias. Quem, porém, poderá dignamente agradecer ao Senhor o benefício de nos haver dado, dentre seu povo, tão grande número de santos profetas, nos quais a eterna sabedoria copiosamente derramou a graça da profecia? Iluminam a igreja com tanta claridade porque de muito distante começaram a anunciar o sol de justiça e os raios que projetaria na lei da graça, por meio de suas obras. Os 2 grandes profetas, Isaías e Jeremias, foram escolhidos para anunciar-nos de modo sublime e suave os mistérios da encarnação do Verbo, seu nascimento, vida e morte. Isaías predisse que uma virgem conceberia e daria à luz
um filho que se chamaria Emanuel e que um pequenino nasceria para nós e levaria seu império sobre os ombros. Falou sobre todo o resto da vida de Cristo com tanta clareza que sua profecia mais parecia um evangelho. Jeremias falou sobre a novidade que Deus suscitaria no fato de uma mulher trazer um homem em seu seio. Este homem só poderia ser Cristo, Deus e homem perfeito. Anunciou ainda sua vinda, paixão, opróbrios e morte. Fico admirada e atônita na consideração destes profetas. Isaías pede ao Senhor enviar o cordeiro que há de conquistar o mundo, da pedra do deserto ao monte da filha de Sião. Este cordeiro, o verbo humanado quanto à divindade, encontra-se no deserto do céu. Chama o deserto por lhe faltar os homens e pedra pela segurança, firmeza e repouso eterno que goza. O monte para onde pede que venha, no sentido místico, é a Santa Igreja e, em primeiro lugar, Maria Santíssima, filha da visão de paz. Significado do Monte Sião. O profeta interpõe por medianeira para obrigar o Pai Eterno a enviar o Cordeiro seu unigênito, em todo o resto o gênero humano. Não havia quem o pudesse obrigar, tanto quanto como a previsão de tal mãe, ela daria a este Cordeiro a pele e o véu de sua humanidade. Santíssima, este é o conteúdo daquela comovente oração e profecia de Isaías, Ezequiel, Abacuque e Joel. Ezequiel também viu esta Virgem Mãe na figura ou metáfora daquela porta fechada, somente para o Deus de Israel aberta, sem que nenhum outro homem passasse por ela. Abacuque contemplou o Cristo Senhor passo nosso na cruz, no capítulo 13, e com profundas palavras profetizou os mistérios da redenção e os admiráveis efeitos da paixão e morte de nosso Redentor. Joel descreve a terra das 12 tribos, figura dos 12 apóstolos, que seriam cabeça de todos os filhos da igreja. Anunciou também a vinda do Espírito Santo sobre os servos e servas do Altíssimo, marcando o tempo da vinda de Cristo. Os demais profetas contribuíram também nestes vaticínios, porque o Altíssimo quis que tudo ficasse dito, profetizando e figurando muito remota e copiosamente. Estes fatos admiráveis deviam provar o amor e cuidado que Deus teve para com seu povo e os homens criados, e como enriqueceu a sua igreja. Servem também de censura à nossa tibieza, pois aqueles antigos pais e profetas somente com sombras e figuras inflamaram-se no divino amor, entoando cânticos de louvor e glória ao Senhor. E nós, entretanto, possuímos a verdade e o claro dia da graça, nos sepultamos no esquecimento de tantos benefícios, deixamos a luz e procuramos as trevas. Capítulo 12. Propagada a linhagem humana, cresceram os clamores dos justos pela vinda do Messias e aumentaram também os pecados. Nesta noite da antiga lei, Deus enviou ao mundo 2 luzeiros para anunciarem a lei da graça. A época da vinda do Redentor. Cresceu grandemente em número a posteridade e linhagem de Adão, multiplicaram-se os justos e injustos, as súplicas dos santos pela vinda do Redentor e os delitos dos pecadores para a desmerecer. O povo do Altíssimo e o tempo para o verbo se humanar já estavam nas últimas disposições que a divina vontade neles preparara para a vinda do Messias. O reino do pecado nos filhos da perdição levara sua malícia até quase ao extremo, e chegara o tempo oportuno para o remédio, 4.000 anos após Adão. Aumentara a recompensa e os méritos dos justos, e os profetas e santos padres jubilosamente reconheciam na divina luz estar próxima a salvação e a presença do seu Redentor. Multiplicaram os clamores, pedindo a Deus o cumprimento das profecias e promessas feitas ao seu povo. Ante o trono real da divina misericórdia, representavam a longa noite, que estava a transcorrer nas trevas do pecado, desde a criação do primeiro homem e a cegueira das idolatrias em que se mergulhava o resto da humanidade. O domínio do mal.
A antiga serpente havia infeccionado com seu hálito podre todo o orbe e parecia gozar tranquilamente a posse dos mortais. Estes, desatinados da luz, quer da razão natural, quer da antiga lei que poderiam ter conhecido, em lugar de procurar a verdadeira divindade, inventava muitas falsas. Cada qual fabricava um deus ao seu gosto, sem perceber que a confusão de tantos deuses, mesmo para a perfeita ordem e tranquilidade, era repugnante. Com estes erros tornavam-se normais a malícia, a ignorância e o esquecimento do verdadeiro Deus. Desconhecia-se a mortal enfermidade e letargia que o mundo estava a sofrer, sem que os míseros doentes nem abrissem a boca para suplicar o remédio. Reinava a soberba, o número dos nécios era incontável, e a arrogância de Lúcifer pretendia tragar as águas puras do Jordão. Quando com estas injúrias Deus era mais ofendido e menos obrigado pelos homens, e o atributo de sua justiça tinha tantas razões para aniquilar toda a criação, fazendo-a voltar ao nada. São Joaquim. Nesta ocasião, ao nosso modo de entender, o Altíssimo voltou sua atenção para o atributo da misericórdia. E com a lei da clemência, inclinou-se o peso de sua incompreensível equidade. Sentiu-se mais empenhado pelos clamores e serviços dos justos e profetas de seu povo do que dispensado pelas ofensas e maldade de todo o resto dos pecadores. Naquela densa noite da antiga lei, determinou dar sinais certos do dia da graça, enviando 2 astros brilhantes que anunciassem a claridade já próxima do sol da justiça, Cristo nossa salvação. Foram eles São Joaquim e Santa Ana, preparados e criados pela divina vontade, segundo a semelhança de seu coração. São Joaquim tinha residência, família e parentes em Nazaré, povoado da Galileia, e sempre foi homem justo e santo, ilustrado com especial graça e luz do alto. Possuía a compreensão de muitos mistérios das Escrituras e dos muitos profetas, com oração contínua e fervorosa, pedia o cumprimento das promessas divinas, e sua fé e caridade penetravam os céus. Era um homem humilíssimo e puro, de costumes santos e suma retidão, de grande peso e seriedade, de incomparável modéstia e honestidade. Santa Ana. A felicíssima Santa Ana morava em Belém. Era donzela castíssima, humilde e formosa, santa desde a infância, distinta e cheia de virtudes. Recebeu também grandes, contínuas ilustrações do Altíssimo e sempre exercitava a vida interior com altíssima contemplação. Ao mesmo tempo, era muito ativa e laboriosa, alcançando a plenitude da perfeição das vidas ativa e contemplativa. Possuía conhecimento das divinas escrituras e profunda inteligência de seus ocultos mistérios. Nas virtudes infusas, fé, esperança e caridade, foi incomparável. Preparada por estes dons, orava continuamente pela vinda do Messias. Seus rogos foram tão agradáveis ao Senhor para apressá-la, no que se pode dizer tinha-o ferido com um de seus cabelos. Sem dúvida com alguma, os merecimentos de Santa Ana entre os santos do Antigo Testamento tiveram lugar de destaque para apressar a encarnação do Verbo. Oração de Santa Ana e de São Joaquim. Esta mulher forte também rezou fervorosamente para o Altíssimo lhe conceder, no estado de matrimônio, um esposo que a ajudasse na observância da divina lei e pudesse ser perfeita em guardar seus preceitos. Ao mesmo tempo que Santa Ana fazia estas petições ao Senhor, ordenou sua providência de São Joaquim, que São Joaquim lhe dirigisse igual oração. Unidas apresentaram-se estas preces no tribunal da Beatíssima Trindade, onde foram deferidas. Em seguida, por disposição divina, ficou determinado que Joaquim e Ana tomariam estado de matrimônio e seriam pais da mãe do mesmo Deus humanado. Para se executar este decreto, o santo anjo Gabriel foi enviado para manifestá-los a ambos. A Santa Ana apareceu corporalmente, estando ela em fervorosa oração, pedindo a salvação, a vinda do Salvador do mundo e a salvação dos homens. Viu o santo príncipe com grande formosura e luz, produzindo-lhe uma visão alguma perturbação e temor, e ao mesmo tempo júbilo e iluminação interior. Prostrou-se a santa com profunda humildade para reverenciar o embaixador celeste. Este a impediu e a animou.
pois ela viria a ser guarda da arca do verdadeiro maná, de Maria Santíssima, Mãe do Verbo Eterno. O santo arcanjo já estava a par deste mistério quando foi enviado ao Senhor nessa embaixada, apesar dos demais anjos não a conhecerem ainda, pois só a São Gabriel foi feita essa revelação e iluminação direta por Deus. Tampouco manifestou o anjo a Santa Ana, por enquanto este grande mistério, mas pediu-lhe atenção e disse: o Altíssimo te abençoe e seja a tua salvação. Sua Alteza ouviu suas petições e quer que perseveres nelas e supliques a vinda do Salvador. É sua vontade que receba Joaquim por esposo, homem de coração reto e agradável aos olhos do Senhor, e em sua companhia poderás continuar a observância de sua divina lei e serviço. Continua suas orações e súplicas, e de tua parte não faças outra diligência, que o mesmo Senhor providenciará e realizará tudo. Caminha pelas sendas retas da justiça, e tua atenção interior seja sempre para as alturas. Pede continuamente a vinda do Messias, e alegra-te no Senhor, que é a tua salvação. Com isto, desapareceu o anjo, deixando-a ilustrada em muitos mistérios da Escritura e com o espírito renovado e fortalecido. Revelação a São Joaquim. A São Joaquim apareceu e falou o arcanjo, não corporalmente, como a Santa Ana, mas em sonhos, compreendendo o homem de Deus que o anjo lhe dizia o seguinte: Joaquim, bendito sejas pela divina destra do Altíssimo, persevera em teus desejos e vive com retidão e passos perfeitos. É a vontade do Senhor que recebas Ana por tua esposa, pessoa abençoada pelo Todo-Poderoso. Guarda-a e estima-a como presente do céu, e dá graças à sua majestade por tê-la confiado a ti. Em virtude destas divinas embaixadas, Joaquim logo pediu Ana por esposa, e o casamento realizou-se, obedecendo ambos à divina providência. Nenhum deles, porém, manifestou ao outro o segredo do que lhes havia sucedido, até depois de alguns anos, como direi em seu lugar. Viveram os dois santos esposos em Nazaré, procedendo e caminhando segundo as leis do Senhor. Com retidão e sinceridade agiam com grande perfeição, sem a menor falta, e tornaram-se muito agradáveis e aceitos ao Altíssimo. Todos os anos dividiam suas rendas em 3 partes. A primeira ofereciam ao templo de Jerusalém, para o culto do Senhor. A segunda distribuíam aos pobres, e com a terceira sustentavam-se honestamente. Deus lhes aumentava os bens temporais, porque os distribuiriam com tanta generosidade e caridade. Concórdia entre Joaquim e Ana. Viviam também na mais completa paz e união, sem a menor queixa ou rusga. A humilíssima Ana era em tudo submissa à vontade de Joaquim, e o homem de Deus em santa competição da mesma virtude. Antecipava-se para conhecer a vontade da esposa confiando nela, e não ficando decepcionado. Deste modo viveram em tão perfeita caridade que em toda a vida jamais discordaram, deixando um de querer o mesmo que o outro. Unidos em nome do Senhor Deus e seu santo temor, permaneciam com eles. Obedeceu e cumpriu São Joaquim o mandato do anjo na estima e guarda de sua esposa. Preveniu o Senhor com preciosas bênçãos a santa matrona Ana. Comunicou-lhe altíssimos dons e graça, ciência infusa, para dispô-la à felicidade que a esperava, tornar-se mãe da que seria do mesmo Senhor, a mãe daquela que seria a mãe do Senhor. Como obras do Altíssimo são perfeitas e acabadas, foi lógico que a fizesse digna mãe da criatura mais pura e santíssima, inferior só a Deus e superior a toda a criação. Provação de Joaquim e Ana. Estes santos passaram casados 20 anos sem terem filhos, coisa que naquela época e povo considerava-se grande infelicidade e desgraça. Por esse motivo sofreram muitos opróbrios e desprezos dos vizinhos e conhecidos, pois os que não tinham filhos eram reputados por excluídos de participarem da vinda do Messias esperado. O Altíssimo, porém, querendo prová-los e dispô-los por meio desta humilhação para a graça que lhes reservava, também lhes deu paciência e conformidade, para que semeassem com lágrimas e orações o ditoso fruto que depois haveriam de colher.
Fizeram ardentes súplicas do fundo do coração, tendo para isto especial ordem do alto, prometeram ao Senhor por voto que, se tivessem filhos, consagrariam ao seu serviço no templo o fruto de sua bênção, que de sua bênção recebessem. Promessa de Joaquim e Ana. Essa promessa foi especial inspiração do Espírito Santo. Foi o meio para que aquela que seria a morada de seu unigênito filho, ainda antes de existir, fosse oferecida e entregue por seus pais ao mesmo Senhor. Se antes de conhecê-la e conviver com ela, não se tivessem obrigado por voto a oferecê-la ao templo, vendo-a depois tão doce e aprazível criatura, não o poderiam fazer com tanta prontidão, pelo veemente amor que lhe teriam. Ao nosso modo de entender, esta promessa apaziguava os ciúmes do Senhor, vendo sua Mãe Santíssima aos cuidados de outros, como também entretinha seu amor durante a espera de seu crescimento. São Joaquim humilhado. Havendo perseverado um ano inteiro nestas fervorosas petições, desde que o Senhor assim lhe ordenara, aconteceu isso São Joaquim, por divina disposição ao templo de Jerusalém, oferecer orações e sacrifícios pela vinda do Messias e pelo fruto que desejava. Chegando com outros conterrâneos para oferecer os costumeiros dons e oferendas na presença do sumo sacerdote, outro inferior, chamado Isacar, repreendeu asperamente o venerável ancião Joaquim por vir fazer ofertas com os demais, sendo sempre infecundo. Disse-lhe entre outras coisas: Joaquim, por que vens fazer ofertas sendo homem inútil? Afasta-te dos demais e não irrites a Deus com tuas oferendas e sacrifícios, que não são gratos aos seus olhos. O santo homem, envergonhado e confuso com humilde e amoroso sentimento, voltou-se para o Senhor e lhe disse: Altíssimo Deus eterno, por vossa ordem e vontade vim ao templo, mas quem está em vosso lugar me despreza. Meus pecados são a causa desta ignomínia. Aceito-a como vossa vontade, não desprezeis a obra de vossas mãos. Partiu Joaquim do templo, contristado, porém sereno e em paz, para uma casa de campo ou granja que possuía. Ali, em solidão, durante alguns dias, clamou ao Senhor e fez esta oração: Altíssimo Deus eterno, de quem depende a existência e a salvação da linhagem humana, prostrado ante vossa presença real, vos suplico, digne-se vossa infinita bondade olhar a aflição de minha alma e ouvir as minhas petições e as de vossa serva Ana. A vossos olhos são conhecidos todos os nossos desejos, e se eu não mereço ser ouvido, não desprezeis minha humilde esposa. Santo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nossos antigos pais, não afasteis vossa piedade de nós. Sois Pai, não permitais que eu seja dos réprobos e excluídos em minhas oferendas como um inútil, por não me dardes filhos. Lembrai-vos, Senhor, dos sacrifícios e oblações de vossos servos e profetas, meus antigos pais, e tendes presentes vossas obras. Gratas a vossos divinos olhos, já que me ordenais, Senhor meu, pedi-vos com confiança, como poderoso rico misericórdia, concedei-me o que por vós desejo e peço, pedindo faço vossa santa vontade, que deseja me conceder o que peço, e se minhas culpas impedem as vossas misericórdias, afastai de mim o que vos desagrada. Poderoso sois, Senhor Deus de Israel, e tudo quanto quereis podeis fazer, sem que nada vos impeça. Cheguem aos vossos ouvidos minhas súplicas, porque se sou pobre e pequeno, vós sois o Rei dos reis, o Senhor dos senhores e todo-poderoso. A vossos filhos e servos encheste, Senhor, de dons e bênçãos em suas gerações. A mim me ensinais a desejar e esperar de vossa liberalidade o que fizeste de meus irmãos. Se for vosso beneplácito conceder meu pedido, oferecei e consagrarei ao vosso serviço, em vosso santo templo, nossa descendência, fruto recebido de vossa mão. À vossa vontade entreguei minha mente e coração, e sempre desejei afastar meus olhos da vaidade. Fazei de mim o que for de vosso agrado, e alegrai, Senhor, nosso espírito para o cumprimento de nossa esperança. Olhai do vosso trono ao humilde pó e levantai para que vos glorifique e adore, e em tudo cumpra-se vossa vontade, não a minha. Oração de Santa Ana.
São Joaquim fez essa petição em seu retiro. Neste inteirinho, o santo anjo declarou a Santa Ana que seria agradável orar a Deus e pedir-lhe filhos, com um santo afeto e intenção com que os desejava. Conhecendo a Santa Matrona ser essa divina vontade, como também a de seu esposo Joaquim, com humilde submissão e confiança na presença do Senhor, orou conforme lhe era ordenado e disse: Deus Altíssimo, Senhor meu, Criador e Conservador de todas as coisas, a quem minha alma reverencia e adora como a Deus verdadeiro, infinito, santo e eterno. Prostrada em vossa presença real, falarei ainda que seja após cinza, expondo minha necessidade e aflição. Senhor Deus, incriado, tornai-nos dignos de vossa bênção, dando-nos fruto abençoado para oferecer ao vosso serviço em vosso templo. Lembrai-vos, Senhor meu, que Ana, vossa serva, mãe de Samuel, era estéril e com vossa liberal misericórdia alcançou o cumprimento de seus desejos. Sinto em meu coração uma força que me anima a pedir-vos, façais comigo esta misericórdia. Ouvi, pois, docíssimo Senhor e dono meu, minha súplica, e lembrai-vos dos serviços, oferendas e sacrifícios que meus antigos pais, os favores que lhes concedeu o poderoso braço de vossa onipotência. Quisera, Senhor, oferecer oração agradável e aceitável aos vossos olhos. Porém, a maior que posso é minha alma, com as potências e sentidos que me destes, e todo o meu ser. E olhando-me do vosso real trono, me concederdes descendência. Desde já a consagro e ofereço para vós, para vos servir no templo. Senhor Deus de Israel, se for de vossa vontade e agrado olhar esta pobre e vil criatura e consolar vosso servo Joaquim, concedei-nos esta graça e em tudo cumpra-se vossa santa e eterna vontade. Foram estas as súplicas feitas pelos santos Joaquim e Ana, da inteligência que delas tive e da santidade incomparável destes felizes pais. Não posso, por minha ignorância e incapacidade, dizer quanto sinto e conheço, me é impossível referir tudo. Nem é necessário, pois que fica dito é suficiente para meu escopo, para se ter altos conceitos destes dois santos. Basta medi-los pelos altíssimos fins e mistérios para os quais foram escolhidos por Deus, serem avós imediatos de Cristo Senhor nosso e pais de sua Mãe Santíssima. Capítulo 13. O santo arcanjo Gabriel anunciou a concepção de Maria Santíssima. Santa Ana foi para isso preparada por Deus com especial graça. Os rogos dos santos Joaquim e Ana chegaram à presença do trono da Beatíssima Trindade. Sendo aceitos, foi manifestada aos santos anjos a vontade divina, como se, a nosso modo de entender, as três pessoas divinas assim lhes falassem. Por nossa dignação, determinamos que a pessoa do Verbo assuma a natureza humana e que nela repare a linhagem dos mortais. A nossos servos e profetas assim revelamos e prometemos para que eles o anunciassem ao mundo. Os pecados dos viventes e sua malícia é tanta que nos obriga a executar o rigor de nossa justiça. Nossa bondade e misericórdia, porém, excede a todas as suas maldades, que não podem extinguir nossa caridade. Consideremos as obras de nossas mãos, que criamos a nossa imagem e semelhança, para serem herdeiros e participantes de nossa eterna glória. Atendamos aos serviços e agrados de nossos servos e amigos, e aos muitos que hão de existir grandes em nosso louvor e complacência. Ponhamos ante nossos olhos especialmente aquela que será nossa eleita entre milhares, agradável acima. Todas as criaturas, destinada para nossa delícia e beneplácito, e que em suas entranhas há de receber a pessoa do Verbo, para vesti-lo da mortalidade da natureza humana. Já que se deverá começar esta obra, pelo qual manifestaremos ao mundo os tesouros de nossa divindade, agora é o tempo aceitável e oportuno para a realização deste mistério. Joaquim e Ana encontraram graça aos nossos olhos, porque piedosamente os prevenimos com a virtude de nossos dons e graças. Ao provarmos sua perfeição, foram fiéis e suas almas puras e singelas tornaram-se agradáveis e aceitas em nossa presença. E de Gabriel, nosso embaixador, anunciar-lhes notícias de alegria para eles e para toda a estirpe humana. E participar-lhes com nossa dignação os contemplou, como nossa indignação os contemplou e escolheu. São Gabriel anuncia a conceição de Maria.
Conheceram os espíritos celestiais essa vontade e o decreto do Altíssimo. O santo arcanjo Gabriel adorou e reverenciou Sua Alteza, na forma como fazem aquelas puríssimas espirituais substâncias, humilhado ante o trono da Beatíssima Trindade, do qual saiu uma voz intelectual que lhe disse: Gabriel, esclarece, reanima e consola Joaquim e Ana, nossos servos, e dize-lhes que suas orações chegaram à nossa presença e os seus rogos foram ouvidos por nossa clemência. Promete-lhes que receberão descendência com a graça de nossa destra, e que Ana conceberá e dará à luz uma filha a quem damos o nome de Maria. Embaixada de São Gabriel. Com esta ordem, foram revelados ao arcanjo São Gabriel muitos mistérios dos que pertenciam a esta embaixada. Imediatamente desceu do céu Empírio e apareceu a São Joaquim, que estava em oração, e lhe disse: Homem justo e reto, o Altíssimo de seu trono viu teus anseios, ouviu tuas súplicas e gemidos, e torna-te feliz na terra. Tua esposa Ana conceberá e dará à luz uma filha que será bendita entre as mulheres, e as nações chamá-la-ão bem-aventurada. Aquele que é Deus eterno, incriado e criador de tudo, retíssimo em seus juízos, poderoso e forte, envia-me a ti, porque lhe foram aceitas tuas obras e esmolas. A caridade comove o coração do Todo-Poderoso e apressa suas misericórdias. Quer liberalmente enriquecer tua casa e família com a filha que Ana conceberá, a quem o mesmo Senhor dá o nome de Maria. Desde sua infância, lhe deverá ser consagrada no templo, conforme lhe haveis prometido. Essa filha, na vida e obra, será prodigiosa, grande, escolhida, poderosa, cheia do Espírito Santo, e pela esterilidade de Ana, milagrosamente concebida. Louva, Joaquim, ao Senhor por este benefício. Glorifica-o, pois com nenhuma outra nação fez tal coisa. Irás dar graças no templo de Jerusalém em prova do que te anuncio esta alegre e verdadeira notícia. Encontrarás na porta áurea tua irmã Ana, que pelo mesmo motivo irá ao templo. Advirto-te que esta embaixada é maravilhosa, porque a concepção desta menina alegrará o céu e a terra. São Joaquim recebe a mensagem do anjo. Tudo isso aconteceu a São Joaquim durante o sono que lhe sobreveio numa longa oração. Nele recebeu a embaixada do mesmo modo como depois foi revelado a São José, esposo de Maria Santíssima, ser a gravidez de sua esposa a obra do Espírito Santo. Despertou o ditoso São Joaquim com especial júbilo na alma e com discreta prudência ocultou em seu coração o segredo do rei. Com viva fé e esperança derramou seu espírito na presença do Altíssimo e repleto de ternura e gratidão, deu-lhes graças e louvou seus inescrutáveis juízos. Para melhor fazê-lo, foi ao templo segundo lhe fora ordenado. Oração de Santa Ana. Na mesma hora em que isto sucedeu a São Joaquim, encontrava-se a ditosa Santa Ana em altíssima oração e contemplação. Estava toda elevada no Senhor e no esperado mistério da encarnação do Verbo eterno, do qual o mesmo Senhor lhe dera altíssimas inteligências e especialíssima luz infusa. Com profunda humildade, viva fé, pedia a sua majestade apressar a vinda do Redentor do gênero humano, fazendo esta oração: Altíssimo Rei e Senhor de toda a criação, eu, vil e desprezível criatura, porém obra de vossas mãos, desejara, dando a vida que de vós recebi, obrigar vossa dignação a abreviar o tempo de nossa salvação. Ó, se vossa infinita piedade se inclinasse para nossa necessidade, ó, se nossos olhos já pudessem ver o reparador e redentor dos homens. Lembrai-vos, Senhor, das antigas misericórdias que fizeste ao vosso povo, prometendo-lhe vosso unigênito, e obrigue-vos à determinação de vossa infinita piedade. Chegue já este dia tão desejado. É possível que o Altíssimo desça de seu santo céu? É possível que tenha mãe na terra? Que mulher será tão feliz e bem-aventurada? Oh, quem pudera vê-la? Quem fora digna de servir as suas servas bem-aventuradas? As gerações que a virem, podendo prostrar-se aos seus pés para venerá-la. Que deliciosa será a sua vista e conversação. Felizes os olhos que a virem, os ouvidos que ouvirem suas palavras e a família escolhida pelo Altíssimo, para nela ter sua mãe. Execute-se já, Senhor, este decreto, cumpra-se já o vosso divino beneplácito.
Semelhanças entre a anunciação da concepção de Maria e de Cristo. Nesta oração e colóquios estava ocupada Santa Ana, depois das inteligências que recebera sobre este inefável mistério, conferia suas reflexões com o seu anjo da guarda, que muitas vezes por esse tempo se lhe manifestou com mais clareza. Dispôs o Altíssimo que a embaixada da concepção de sua Mãe Santíssima fosse de algum modo semelhante à que mandaria mais tarde para a sua inefável encarnação. Santa Ana estava meditando com humilde fervor naquela que deveria ser a mãe do Verbo encarnado, e a Virgem Santíssima fazia os mesmos atos para que havia de ser a mãe de Deus, como em seu lugar eu direi. As duas embaixadas foram desempenhadas pelo mesmo anjo, em forma humana, ainda que com a mais bela e misteriosa figura, a Virgem Maria. Mensagem de São Gabriel a Santa Ana. Mais formoso e refulgente que o sol entrou o santo arcanjo Gabriel à presença de Santa Ana, e disse-lhe: Ana, serva do Altíssimo, sou anjo do conselho de Sua Alteza, enviado das alturas por sua divina dignação que olha os humildes na terra. Boa é a oração incessante e a confiança humilde. O Senhor ouviu tuas súplicas, porque está perto dos que o chamam com viva fé e esperança, aguardando com resignação serem atendidos. Se adia o cumprimento de seus clamores e se tarda em conceder as petições dos justos, é para melhor prepará-los e obrigar-lhes a dar muito mais do que pedem e desejam. A oração e a esmola abrem os tesouros do Rei onipotente e o inclinam a ser rico em misericórdia com os que o rogam. Tu e São Joaquim pediste descendência e o Altíssimo determinou dar-vos admirável e santa, e por ela enriquecer-vos de dons celestiais, concedendo-vos muito mais do que lhe pediste. Porque vos humilhaste em pedir, o Senhor quer glorificar-se, atendendo vossas súplicas. A criatura lhe é muito agradável quando roga humilde e confiante, não limitando o seu poder infinito. Persevera na oração e pede sem cessar a salvação da linhagem humana. Para inclinar o Altíssimo, Moisés, com oração contínua, alcançou vitória do povo. Esther, com oração e confiança, obteve libertação da morte. Judite, pela mesma oração, foi destemida em ação tão difícil. Como a executou para defender Israel, apesar de ser débil mulher, Davi saiu vitorioso contra Golias, porque orou invocando o nome do Senhor. Elias obteve fogo do céu para seu sacrifício e com a oração abria e fechava os céus. A humildade, a fé e as esmolas de Joaquim e as tuas chegaram ao trono do Altíssimo, e ele agora enviou-me seu anjo para te dar alegres notícias para teu espírito. Quer Sua Alteza que sejas ditosa e bem-aventurada, e escolhe-te para a mãe daquela que há de conceber e dar à luz ao unigênito do Pai. Terás uma filha, que por divina ordenação se chamará Maria. Será bendita entre as mulheres, cheia do Espírito Santo. A nuvem que derramará o rócio do céu para refrigério dos mortais, e nela se cumprirão as profecias de vossos antigos pais. Será a porta da vida e a salvação dos filhos de Adão. Adverte que, revelando a Joaquim que terá uma filha ditosa e bendita, o Senhor reservou um mistério, não lhe manifestando que será mãe do Messias. Por isto, deves guardar este segredo. Irás logo ao templo, dar graças ao Altíssimo, porque tão liberalmente te favoreceu com sua poderosa destra. E na porta áurea encontrarás Joaquim, com quem conferirás estas mensagens. A ti, bendita do Senhor, quer sua grandeza ainda visitar e enriquecer com seus mais singulares favores. Na soledade te falará ao coração e dará origem à lei da graça, formando em teu seio aquela que há de vestir de carne mortal ao imortal Senhor, dando-lhe forma humana. Com o sangue desta humanidade unida ao Verbo, será escrita a verdadeira lei da misericórdia. Alegria de São Joaquim e Santa Ana. Para que o humilde coração de Santana não desfalecesse com a admiração e júbilo produzidos por esta embaixada do Santo Anjo, foi confortada pelo Espírito Santo. Assim, a ouviu e recebeu com grande ânimo e incomparável alegria. Dirigiu-se logo ao templo de Jerusalém, onde encontrou São Joaquim, como o anjo havia dito. Juntos deram graças ao autor desta maravilha, oferecendo especiais dons e sacrifícios.
Novamente, iluminados pela graça do Divino Espírito e cheios de consolação divina, voltaram para casa. Iam falando sobre os favores que haviam recebido do Altíssimo e como o santo arcanjo Gabriel se comunicara com cada um em particular, prometendo-lhes da parte do Senhor uma filha que seria muito ditosa e bem-aventurada. Nesta ocasião, revelaram um ao outro como antes de tomarem estado de matrimônio, o mesmo santo anjo, por ordem de Deus, lhes mandara que se unissem e juntos servissem a Deus. Haviam guardado este segredo durante 20 anos, sem o revelar mutuamente, até que o mesmo anjo lhes prometeu o nascimento da filha. Fizeram novamente voto de oferecê-la ao templo e que todos os anos naquele dia iriam passá-lo em louvores e ação de graças, oferecendo especiais sacrifícios e esmolas. Assim o cumpriram depois com grandes cânticos de louvores ao Altíssimo. Nunca revelou à prudente matrona, quer a São Joaquim, quer a qualquer outra criatura, que sua filha seria a mãe do Messias. Durante toda a sua vida, o santo progenitor soube apenas que ela seria grande e misteriosa mulher. Nos últimos instantes, antes de sua morte, porém, o Altíssimo lhe revelou, como direi em seu lugar. Grande inteligência me foi dada sobre as virtudes e santidade dos pais da Rainha do Céu. A fim de chegar ao assunto principal, não me demoro mais em falar sobre o que todos os fiéis devem supor. A revelação a Santa Ana. Depois da primeira concepção do corpo da Mãe da Graça e antes de criar sua alma santíssima, Deus concedeu singular favor a Santa Ana. Por modo altíssimo intelectual, teve uma visão de sua majestade dele, recebendo grandes inteligências e graças para prepará-la com graças especiais. Purificou-a, espiritualizou-a e elevou sua alma e espírito, de modo que, desde aquele dia, nenhuma coisa humana a impediu de permanecer na presença de Deus com todo o afeto de sua mente e vontade. Disse-lhe ao Senhor nesta ocasião: Ana, minha serva, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esteja contigo minha luz e bênção eterna. Criei o homem para levá-lo do pó e fazê-lo herdeiro de minha glória e participante de minha divindade. Ainda que nele coloquei muitos dons, dando-lhe lugar e estado muito perfeito. Ele tudo perdeu por dar ouvidos à serpente. Só por minha vontade, esquecendo sua ingratidão, quero reparar seus males, cumprir o que a meus servos e profetas prometi, e enviar-lhes meu unigênito e seu redentor. Os céus estão fechados, os antigos pais aprisionados, impedidos de ver a minha face e gozar o prêmio de minha eterna glória. Deste modo, a propensão de minha infinita bondade está como coagida por não se comunicar ao gênero humano. Quero já usar com ele de minha liberal misericórdia e dar-lhe a pessoa do eterno Verbo para fazer-se homem, nascendo de mulher que seja mãe e virgem imaculada, pura, bendita e santa, dentre todas as criaturas. Desta minha eleita e única faço-te mãe. Resposta de Santa Ana. Os efeitos que essas palavras produziram no cândido coração de Santa Ana não os posso facilmente explicar. Foi a primeira dos mortais a quem se revelou o mistério de que sua filha santíssima seria mãe de Deus e de seu seio nasceria eleita para realizar o maior mistério do poder divino. Convinha que assim ela o conhecesse, pois a haveria de dar à luz e criar, e deveria saber estimar o tesouro que possuía. Meu Deus, que lindo! Ouviu com profunda humildade a voz do Altíssimo e com submisso coração respondeu: Senhor Deus eterno, é próprio da vossa imensa bondade, a obra de vosso poderoso braço, elevar do pó a quem é pobre e desprezado. Reconheço-me, Altíssimo Senhor, indigna de tais misericórdias e benefícios, que farás de vil bichinho em vossa presença. Somente posso oferecer em agradecimento vosso mesmo ser e grandeza, e em sacrifício minha alma e potências. Disponde de mim, Senhor, a vossa vontade, pois a ela me entrego inteiramente. Eu quisera ser tão dignamente vossa como exige esta graça, mas que farei, pois não mereço ser escrava daquela que será mãe de nosso unigênito e minha filha? Assim o reconheço e confessarei sempre. Entretanto, aos pés de vossa grandeza, espero que useis comigo de vossa misericórdia, pois sois Pai piedoso e Deus onipotente. Tornai-me, Senhor,
como me desejais, de acordo com a dignidade que me dais. Esta visão foi recebida por Santa Ana no maravilhoso êxtase, no qual lhe foram concedidas altíssimas inteligências das leis natural, escrita e evangélica. Conheceu como a divina natureza do Verbo eterno se uniria à nossa, e como a humanidade santíssima seria elevada ao ser de Deus, e outros muitos mistérios do que seriam realizados na encarnação do Verbo divino. Com essas ilustrações e outros divinos dons da graça, o Altíssimo a preparou para a concepção e a criação da alma de sua Filha Santíssima, Mãe de Deus.